Bom dia, prezados alunos que cursam a disciplina de saúde coletiva, dando início ao nosso trabalho home office. Inclusive, nós estaremos utilizando essa ferramenta via YouTube e as aulas presenciais pelo Microsoft Teams a partir de amanhã às 8 horas. É o nosso compromisso, todas as terças-feiras. Nós paramos na parte de introdução à epidemiologia. Então, é muito importante que nesse momento de pandemia, vocês, enquanto profissionais de saúde, permaneçam, em vossas residências para que essa doença infecto-contagiosa não se propague ainda mais. Haja visto que é um plano de contingenciamento do Ministério de Saúde, inclusive com recomendação da Organização Mundial de Saúde, para que nós achatemos a curva de transmissibilidade. E isso tem tudo a ver com a questão epidemiológica que nós iremos estudar hoje. Então essa aula que eu vou apresentar para vocês é uma aula, eu vou tentar ser o mais sucinto possível nesse vídeo de 10 minutos, não vou extrapolar 15 minutos, porque a aula mais extensa vai ser amanhã, tá? E é importante a gente conhecer todo o trajeto histórico da epidemiologia, tanto na antiguidade quanto na era moderna, para a gente compreender os estudos observacionais, os estudos longitudinais, que seria a nossa próxima aula quando a gente for trabalhar de metodologia de estudo científico, ok? Então eu vou só virar a câmera aqui para que vocês acompanhem no meu computador. Bom, o que nós percebemos aqui? O que seria a epidemiologia? Na verdade, ela envolve principalmente uma tríade de clínica, que a gente estuda principalmente os sinais e sintomas da doença, a parte estatística, onde a gente vai quantificar fatores de risco, situações de agravo, situações de vulnerabilidade, e a partir daí a medicina social, onde nós traçaremos estratégias de políticas de saúde pública para intervir de forma ativa no processo saúde e doença. Então, Almeida Filho, ele define que a epidemiologia ela estuda o processo saúde e enfermidade na sociedade, analisando a distribuição populacional, os fatores de risco das doenças e agravos e eventos associados à saúde, propondo medidas específicas de prevenção, controle, erradicação de enfermidades, danos ou problemas de saúde, proteção, promoção ou recuperação da saúde individual ou coletiva. Inclusive, isso aqui, se a gente relembrar, faz até parte da Lei 8.080 de 1990, que cria o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, que hoje está abraçando toda essa população vítima dessa pandemia que é o coronavírus. Produzindo informações e conhecimentos para apoiar a tomada de decisão no planejamento, a administração e avaliação de sistemas, programas, serviços e ações de saúde. Então, quais são os saberes práticos? Primeiramente, entender o processo saúde e doença, como ele ocorre, ou seja, todos os sinais e sintomatologia das diversas patologias que assolam a sociedade. A partir daí, analisar as situações de saúde, descrevendo pormenorizadamente para subsidiar o planejamento e a organização das ações do serviço de saúde e, principalmente, avaliar a tecnologia dos processos de cuidado na saúde pública. Então, hoje, por exemplo, a parte epidemiológica, nós falamos muito em ATS. O que essa sigla ATS significa? É a avaliação de tecnologia em saúde. Tá? Então, hoje, com a modernização das ferramentas, atualmente a epidemiologia moderna ela tem avançado muito, principalmente na identificação das doenças incidentes, as doenças prevalentes. Então, hoje eu tenho métodos epidemiológicos mais efetivos. Não que na antiguidade não existia, mas hoje, com o avanço da tecnologia, isso está permitindo cada vez mais a gente ter estudos mais confiáveis. Se vocês forem, quem está acompanhando aí em relação ao coronavírus, acabou de sair um estudo recentemente que só foi possível através do estudo epidemiológico, Lá na Europa, eles estão identificando que as pessoas que estão com carência de vitamina D, eles estão mais susceptíveis a desenvolvimento do coronavírus. E outras que já não apresentam esse nível carencial, estão conseguindo driblar e às vezes até vencer a doença de uma forma mais tranquila.
Mas enfim, são situações, né, como exemplo, que vem modernizando ainda mais a epidemiologia. Então, falando um pouquinho da histórico, né, nós vamos entender que a epidemiologia ela envolve elementos conceituais de definição, metodológicos e ideológicos, né, principalmente relacionado à clínica, à estatística, que é a quantificação, tá, e também à medicina social. Ela teve uma institucionalização a partir do século XX, né? Mas antigamente disso nós já tínhamos estudos epidemiológicos traçados mundo afora. Então, os importantes atores, se a gente lembrar, nós temos que citar o pai da medicina, porque Hipócrates, ele começa a dar sentido à medicina, porque até então a medicina era tratada muito na mistificação, na religiosidade, no espiritismo, e quando surge Hipócrates, ele dá uma medicina mais racional, ele começa a correlacionar as doenças como tendo entidade causadora de patologias, que seriam os micro-organismos. E a partir daí, interacionar esse indivíduo doente com o seu ambiente, com o clima em que vive, com o modo de vida, com os hábitos alimentares. Então, Hipócrates, ele deixa de lado aquela medicina muito ritualística, né, espiritualista, passa a adotar uma medicina mais racional, tá? Que é a que nós temos hoje atualmente no mundo afora. Além disso, ele cita principalmente Igeia, né? Inclusive tem até uma farmácia chamada Farmácia Ígia, né? Que faz tendência a esse nome justamente porque é a deusa da razão. O seu culto ele valoriza as práticas higiênicas e sanitárias principalmente. E a Panaceia, que representa a ideia de que tudo pode ser curado, uma crença basicamente mágica ou religiosa, tá? Então, essas duas deusas, né, elas sinalizam um importante marco no século VII, né, a 5 a.C. E faz parte de toda essa medicina racional imposta por Hipócrates, tá? Porém, na Idade Média, né, nós temos também que os hospitais eles eram comandados por entidades religiosas. Tá? Então, a questão de tratamento das doenças ficava sob a administração da religiosidade. E aí é lógico, né, muitas crenças, muitos curandeiros, muitos profissionais religiosos, eles que efetuavam a cura e o tratamento das doenças da época. Tá? No Renascimento, há que se destacar principalmente a Revolução Industrial. E com a partir da Revolução Industrial nós tivemos o surgimento da teoria celular por Virchow, nós tivemos o descobrimento das bactérias como causadora de patologias ou entidades nosológicas, e a partir daí começou a se traçar a epidemiologia em estudar a parte clínica, tá? Que é os sinais e sintomas da doença, a parte estatística, onde eu vou quantificar a ocorrência dessas doenças, e a medicina social, ou seja, a inter-relação do paciente com o seu meio em que vive. Tá? Pasteur, destaque principalmente porque ele foi o pai da bacteriologia, então ele conseguiu identificar que através do aquecimento ele eliminava os micro-organismos que infectavam o vinho, né? E a partir daí ele começou a identificar que as bactérias elas causadoras de situações nosológicas e patológicas, tá? E aí alguns estudos que ele desenvolveu na época, né? A pasteurização, isolamento estereoquímico de estrutura, né? Para tratamento de doença, fermentação. Ele começou a identificar que existem cepas anaeróbias que causam o tipo de infecções severas, criação da vacina contra a raiva e uma série de outras ações que ele foi feito enquanto pesquisador da época. Robert Koch, só para resumir esse slide, até porque o vídeo ele já está se delongando, foi o pai, né, inclusive descobriu o bacilo de Koch. Esse bacilo de Koch faz a menção à Mycobacterium tuberculose, o principal causador da tuberculose, e a partir daí hoje nós temos até vacina, né, para prevenção e erradicação dessa doença. John Graunt, né, ele também foi o pai da demografia, então ele começou a relacionar, aqui começa basicamente a estatística, né, onde ele começa a contar e relacionar a sexologia, né, principalmente os indivíduos masculinos e femininos, e começar a relacionar quais são os indivíduos mais vulneráveis ao adoecimento. Tá? Então ele foi o pai da demografia, que também contribuiu para os avanços tecnológicos. Tá?
na sequência aqui alguns estudos, ó, mostrando na tabela quando que ele fazia a quantificação das doenças por período, né? Então uma coisa que é muito importante na epidemiologia, quando a gente faz esses estudos, é sempre fazer a pergunta: quem, o que, quando e como ocorreu essas situações patológicas, para a partir daí a gente começar a quantificar. Pierre Louis, Pierre Louis, né? Ele foi importante principalmente porque começou a desenvolver a medicina social na França, tá? E foi um importante estudioso da tuberculose e da febre tifoide, que é a forma grave da salmonela, da infecção por salmonela, que é uma bactéria. Amanhã a gente comenta mais aprofundado, né? E pneumonia, ó, selecionou mais de 77 casos de pneumonia e a partir daí traçou-se estudos epidemiológicos. William Fair, né? Ele avaliou principalmente a taxa de mortalidade padronizada, tá? E aqui os seus estudos todos gravados. E além disso, quando vai adentrando no século XIX, nós tivemos outros atores, como Villermé, como Cadic, Engels, né? Onde Villermé cita que a pobreza e vícios causam doença na população. Cadic sujeira e imoralidade causam doenças e pobrezas, né? Ou seja, fazendo a alusão à necessidade da higienização e do controle sanitário da água. Engels diz que o capitalismo e a exploração da classe produzem a pobreza, porque o capitalismo, nós estamos vendo os dias atuais. Se a gente explora a massa da população, essa massa da população que está trabalhando de maneira exagerada, né, que às vezes não tem um salário digno, não consegue comprar nem a sua cesta básica e ao mesmo tempo trabalha de maneira excessiva, é lógico, a imunidade abaixa, fica mais vulnerável e fica mais tendenciosa a doenças infecto-contagiosas e à morte, tá? E aí, Virchow, como nós falamos, né, ele amplifica a medicina social, tá? Depois surgiu também John Snow, tá? Que foi um médico e anestesiologista, pai da epidemiologia moderna, e é esse camarada que aparece justamente lá na atividade do AVA de vocês, tá? O que diz? Foi ele que descobriu o Vibrio cholerae, o causador da cólera, tá? Que foi uma doença significativa, principalmente na Europa, na Inglaterra, onde registrou-se muitos óbitos em virtude da contaminação da água pelo Vibrio cholerae. Vocês sabem que a cólera, elas causam uma disenteria fatal, né? Muito perca de eletrólitos, desidratação e evolui a óbito rapidamente, tá? E no cenário brasileiro não é diferente. Nós tivemos vários estudiosos, pesquisadores, né, que também hoje são referência, inclusive, para a epidemiologia nossa, que é o Otto, Oswaldo Cruz, inclusive tem um hospital alusivo a esse nome, né, que é Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Carlos Chagas, né, leva o nome porque estudou principalmente o Trypanosoma cruzi, né, o agente etiológico protozoário causador da doença de Chagas. Emílio Ribas, tá? Então aqui tem as principais ações deles, né? O Otto é o médico alemão, principal estudioso da filariose, que é uma doença, e da tuberculose. O Emílio Ribas, principalmente, traz contribuições significativas no controle e no tratamento epidemiológico da febre tifoide, principalmente no Instituto Butantan, tá? E Oswaldo Cruz, que combateu a peste como a varíola, a doença de Chagas, né? E a febre amarela. Ok? E o Carlos Chagas, como eu havia dito, né, importante pesquisador aí na área de essa cardiopatia que muitas vezes é fatal, que é a causadora pela picada do barbeiro, não é isso? Onde se transmite, se veicula o Trypanosoma cruzi, né, que é um protozoário altamente patógeno e fatal. Então, voltando aqui, resumidamente, nós vamos estar trabalhando na aula de amanhã de uma maneira mais detalhada, tá? Toda essa introdução histórica epidemiológica, para depois, semana que vem, a gente avançar com os estudos observacionais, entender o que é um estudo de corte, o que é um estudo descritivo, tá? E as diferenças, vantagens e desvantagens entre um estudo e outro. Beleza? Obrigado e até amanhã.